Nunca pretendi ficar obcecado por fotografias antigas de dirigíveis. Começou inocentemente uma busca casual sobre história da aviação primitiva, o tipo de pesquisa que você faz num domingo à tarde quando está curioso sobre dirigíveis e zeppelins. Mas em poucas horas tropecei em algo que me embrulhou o estômago. Não uma fotografia, não duas, mas dezenas, centenas, na verdade. Imagens das décadas de 1880 até início de 1900 mostrando aeronaves massivas pairando perto de edifícios em construção. Não eram naves de passageiros, não eram veículos militares, eram algo completamente diferente. E aqui está a parte mais estranha. Sempre estavam posicionadas diretamente sobre estruturas inacabadas. Torres de catedrais, edifícios governamentais, salões de exposição. Os dirigíveis não transportavam pessoas nem observavam a distância. Estavam engajados na própria construção. Cabos desciam de suas gôndolas. Sistemas de amarração conectavam aos telhados. Trabalhadores ficavam em andaimes que pareciam impossivelmente mínimos para o peso que supostamente suportavam. A explicação oficial: fundos fotográficos, truques promocionais, composições artísticas. Mas essa explicação desmorona no momento em que você examina as fotografias de perto. Porque estas não eram fotos promocionais encenadas. Eram imagens documentais, capturadas por fotógrafos municipais, arquivadas em registros da cidade, publicadas em periódicos de engenharia sem alarde ou celebração. Mostravam dirigíveis como ferramentas ordinárias de construção, tão comuns quanto guindastes ou polias. As legendas eram objetivas. Instalação da estrutura do domo, junho de 1893. Posicionamento dos elementos da Torre Cineira, outubro de 1887. Sem entusiasmo, sem novidade, apenas documentação rotineira de algo que todos aparentemente compreendiam. Uma vez que você vê, não consegue mais deixar de ver. Comecei a colecionar imagens sistematicamente. Chicago, 1893. Berlim, 1889. Melbourne, 1888. São Petersburgo, 1891. Buenos Aires, 1895. São Francisco, 1896. Cada grande cidade, cada continente, a mesma configuração. Aeronaves massivas, mais leves que o ar, posicionadas sobre edifícios durante fases críticas da construção. O problema de coordenação me atingiu primeiro. Como cidades pelo globo, cidades separadas por oceanos, por barreiras linguísticas, por meses de tempo de viagem, todas adotaram técnicas de construção idênticas precisamente no mesmo momento da história. Somos informados que foram desenvolvimentos independentes, inovações paralelas impulsionadas pela Revolução Industrial. Mas a evidência fotográfica mostra algo muito mais perturbador: uniformidade perfeita. Os dirigíveis tinham as mesmas dimensões, os sistemas de amarração usavam configurações idênticas. O posicionamento seguia os mesmos princípios geométricos. Estivesse você em Praga ou Filadélfia, não similar, idêntico. Como se estivessem seguindo instruções que não compreendiam completamente, como se tivessem herdado uma tecnologia sem compreender suas origens. Comecei a fazer perguntas que pesquisadores aparentemente não deveriam fazer. De onde vieram essas aeronaves? Quem as fabricou? Que sistemas de propulsão as mantinham estáveis durante operações de elevação de precisão? Como alcançavam a capacidade de elevação necessária para posicionar elementos arquitetônicos de múltiplas toneladas com precisão cirúrgica? O silêncio foi ensurdecedor. Periódicos de engenharia do período mencionam os dirigíveis de passagem, do modo como você referenciaria um martelo ou um carrinho de mão, mas nunca explicam a tecnologia, nunca descrevem o processo de fabricação, nunca discutem melhorias ou inovações. As aeronaves simplesmente existem, completamente formadas, em registros da década de 1880. E então, depois de 1912, desaparecem tão abruptamente. Sem período de transição, sem debate sobre abandonar equipamento tão valioso, apenas silêncio. Isso levanta uma questão simples, mas crítica. O que estavam erguendo? Examinei as próprias estruturas. Os edifícios que aparecem nessas fotografias não eram construções modestas. Eram maravilhas arquitetônicas. Os edifícios da Feira Mundial de Chicago,
o Parlamento de Budapeste, a Ópera Estatal de Viena, domos massivos que requeriam colocação precisa, torres sineiras com tolerâncias medidas em milímetros, elementos ornamentais pesando dezenas de toneladas. Quanto mais fundo eu ia, mais impossível a história oficial se tornava. Considere a mecânica. Um guindaste convencional usa contrapesos, alavancagem, vantagem mecânica. Mas esses dirigíveis operavam em princípios inteiramente diferentes. Forneciam elevação vertical sem estruturas de suporte baseadas no solo. Podiam se posicionar com precisão sobre qualquer ponto de um edifício. Podiam manter peso massivo suspenso enquanto trabalhadores os fixavam no lugar. E é aí que a física se torna impossível de ignorar. Engenheiros modernos dirão que aeronaves mais leves que o ar carecem da estabilidade para trabalho de construção de precisão. Deslocamento de vento, variações de pressão atmosférica, expansão térmica do gás de elevação. Todos esses fatores tornam dirigíveis inadequados para tarefas de posicionamento delicado. Ainda assim, a evidência fotográfica os mostra fazendo exatamente isso, mantendo domos de catedral estáveis no ar, apoiando segmentos de ponte, posicionando mecanismos de torre de relógio com precisão de relojoaria. Ou as fotografias são fraudulentas, todas elas através de múltiplos continentes, em múltiplos arquivos, ou algo está fundamentalmente errado com nossa compreensão do que era possível na década de 1880? Evitei a hipótese de Tartária por meses. Parecia conveniente demais, conspiratória demais. Mas a evidência continuou me empurrando para uma conclusão desconfortável. O estilo arquitetônico nessas fotografias, os edifícios sendo construídos com assistência aérea, compartilham características inconfundíveis. Fortes estelares, sistemas de energia atmosférica, câmaras de ressonância harmônica. As mesmas características distintivas aparecem em estruturas mundialmente, todas supostamente construídas independentemente, todas durante a mesma janela estreita de tempo. Estes não eram apenas edifícios, eram componentes de um sistema maior. Observe os porões, não fundações simples, mas complexos subterrâneos de múltiplos níveis, com câmaras seladas e vasos de pressão. Observe as torres, não torres decorativas, mas estruturas semelhantes a antenas com elementos metálicos e proporções geométricas específicas. Observe os domos, não meros floreios arquitetônicos, mas câmaras acústicas cuidadosamente engenhadas. Os próprios edifícios sugerem uma tecnologia que esquecemos como reconhecer. Uma tecnologia para capturar, armazenar e distribuir energia através de ressonância arquitetônica. E os dirigíveis podem ter sido o sistema de instalação, as ferramentas usadas para posicionar esses componentes energéticos com a precisão necessária para a rede funcionar. Pergunte a si mesmo: por que você precisaria de posicionamento aéreo para estruturas que teoricamente poderiam ser construídas do chão para cima usando andaimes e guindastes? A menos que os edifícios não estivessem sendo construídos do chão para cima, a menos que requeressem orientação específica, colocação de altitude específica, alinhamento harmônico específico que métodos baseados no solo não poderiam alcançar. A menos que você estivesse montando uma máquina, não erguendo um edifício. Comecei a examinar fotografias de construção mais cuidadosamente. Não apenas os dirigíveis, mas os próprios edifícios em meio à construção. Aqui está o que me perturbou. As estruturas nessas imagens não mostram evidência de construção progressiva, sem paredes parcialmente completadas, sem estrutura de madeira visível, sem montagem tijolo por tijolo. Em vez disso, vemos seções completas, andares inteiros, alas inteiras, segmentos massivos de domo, aparecendo como elementos unificados sendo posicionados de cima. O padrão se repete através das cidades. Componentes pré-fabricados massivos baixados no lugar por naves aéreas. Mas pré-fabricados? Onde? Com que capacidade de manufatura? Usando que rede de transporte para mover elementos arquitetônicos de múltiplas toneladas através de continentes? Os registros oficiais permanecem silenciosos. Encontrei manifestos de embarque que listavam elementos arquitetônicos e componentes estruturais chegando em portos mundialmente durante a década de 1880. Mas os manifestos nunca especificam pontos de origem, nunca nomeiam fabricantes.
nunca explicam como peças tão massivas e precisamente engenhadas foram produzidas numa era supostamente limitada a ferramentas manuais e energia a vapor. Não décadas de construção lenta, não técnicas tradicionais de alvenaria, não montagem gradual, mas elementos arquitetônicos completos chegando completamente formados e posicionados do céu. É aqui que a investigação se torna verdadeiramente perturbadora. Procurei especificações de engenharia, manuais de construção, documentação técnica explicando como esses sistemas de construção aérea funcionavam. Não encontrei nada. Não registros incompletos, não evidência fragmentária, mas ausência absoluta. Como se alguém tivesse sistematicamente removido toda referência à tecnologia. Periódicos de construção da década de 1880 discutem métodos de construção convencionais em detalhe exaustivo. Técnicas de assentamento de tijolos, composição de argamassa, juntas de madeira. Mas quando se trata dos sistemas de posicionamento aéreo visíveis em milhares de fotografias, silêncio completo. Os periódicos agem como se os dirigíveis não existissem, mesmo enquanto arquivos municipais documentam sua presença constante. Bibliotecas removeram seções. Arquivos reclassificaram documentos como perdidos. Escolas de engenharia pararam de ensinar cursos que apareciam em catálogos da década de 1880, mas não deixaram livros-texto, notas de aula, registros de estudantes. Quanto mais fundo eu olhava, mais óbvio o apagamento se tornava. E aqui está a parte mais perturbadora. Isso não foi obsolescência gradual, foi remoção sistemática. Patentes relacionadas à construção aérea registradas entre 1880 e 1910 foram destruídas em incêndios ou reclassificadas sob restrições de segurança nacional que permanecem ativas hoje. Fotografias em arquivos da cidade mostram dano, não dano de água, não deterioração lenta, não dano acidental, mas desfiguração deliberada. Especificamente, as seções mostrando sistemas de amarração e mecanismos de fixação foram riscadas, queimadas, removidas com precisão. Alguém não queria que compreendêssemos como esses sistemas funcionavam. Deixe-me afirmar isto claramente. O que estou descrevendo não poderia ter acontecido através de desenvolvimento independente. Buenos Aires, em 1895, usou a exata mesma técnica de posicionamento aéreo que São Petersburgo, em 1891. As configurações de cabo eram idênticas. Os pontos de fixação nos edifícios seguiam os mesmos princípios geométricos. Os dirigíveis mantinham a mesma posição relativa durante procedimentos de instalação. Comunicação global na década de 1890 era primitiva. Telégrafo podia transmitir texto, não desenhos técnicos. Fotografia requeria semanas para enviar internacionalmente. Escolas de engenharia eram regionais, isoladas, competitivas. Ainda assim, de alguma forma, equipes de construção em continentes diferentes estavam implementando técnicas idênticas com sincronização perfeita. A menos que não estivessem inventando esses métodos. A menos que estivessem seguindo modelos existentes. A menos que a tecnologia antecedesse a suposta era de inovação. A hipótese de Tartária sugere que essas não eram construções novas. Eram renovações, reparos em infraestrutura danificada de uma civilização anterior. Os dirigíveis não eram ferramentas inovadoras. Eram tecnologia herdada, talvez os últimos remanescentes, funcionais de uma rede aérea mais avançada. Isso explicaria a perfeição, a falta de estágios de desenvolvimento, a ausência de experimentos fracassados e melhorias graduais. Você não vê progressão porque não houve invenção, apenas redescoberta, apenas manutenção de sistemas já estabelecidos. Depois de 1910, tudo muda. Os dirigíveis desaparecem das fotografias de construção, não gradualmente, não através de substituição tecnológica, mas instantaneamente. Cidades que documentaram construção aérea por 3 décadas subitamente param. Registros que mencionam sistemas de elevação atmosférica silenciam. Novos projetos de construção usam métodos convencionais, apesar de terem previamente dependido de posicionamento aéreo para estruturas idênticas. Por que você abandonaria tecnologia superior? A explicação oficial aponta para o desastre do Hindenburg de 1937, alegando que acabou a era dos dirigíveis. Mas esse desastre ocorreu 25 anos depois que a construção aérea já havia cessado. Além disso,
Essas não eram naves de passageiros de hidrogênio propensas à combustão. As naves de construção em fotografias da década de 1880 operavam em princípios completamente diferentes. Algo forçou o abandono, algo deliberado. Encontrei fragmentos de reuniões municipais de 1911 e 1912, onde conselhos da cidade discutiram preocupações de segurança atmosférica e operações aéreas não autorizadas. A linguagem era deliberadamente vaga, nunca especificando que ameaças existiam, mas as resoluções eram claras. Cessar toda construção aérea imediatamente, aterrissar naves existentes, remover equipamento relacionado de edifícios públicos. Em 1913, a rede estava morta. Os edifícios permaneceram, as catedrais, os salões governamentais, os centros de exposição, mas seu propósito original foi esquecido. Suas funções energéticas foram desabilitadas. Suas conexões com a rede atmosférica maior foram cortadas. E dentro de uma geração, pessoas olhavam para essas estruturas e viam apenas arquitetura bonita, nunca compreendendo que estavam olhando para os componentes de um sistema planetário. Quando você examina a evidência sem preconceito, quando deixa de lado as narrativas confortáveis que nos ensinaram, uma imagem mais sombria emerge. Essas não eram pessoas primitivas lutando para dominar o voo. Eram herdeiros de tecnologia que não compreendiam completamente. Os dirigíveis existiam porque alguém os construiu antes de 1880. A rede arquitetônica existia porque alguém a projetou como um sistema unificado. A coordenação global existia porque alguém a estabeleceu antes da era moderna começar. E então, algo a encerrou. Deliberadamente, sistematicamente, globalmente. O registro fotográfico mostra que a tecnologia existiu. A evidência arquitetônica mostra que os edifícios foram projetados como sistemas energéticos. A lacuna de documentação mostra que alguém ativamente apagou o conhecimento. O abandono súbito mostra supressão coordenada. Pergunte a si mesmo: quem se beneficia de esquecer? Quem ganha convencendo civilizações inteiras que inventaram tudo do zero? Quem lucra quando acreditamos estar no ápice da realização tecnológica em vez de lutando para recuperar conhecimento perdido? Estive dentro dessas estruturas agora, não como turista, mas como alguém procurando evidência de sua função original. As propriedades acústicas são impossíveis. Som ressoa em padrões que não deveriam existir em arquitetura decorativa. Certas frequências amplificam enquanto outras cancelam completamente. As proporções geométricas criam ondas estacionárias que persistem por minutos após fontes sonoras cessarem. As câmaras do porão contêm vasos selados conectados a nada, não servindo propósito aparente, exceto que os vasos estão precisamente sintonizados a variações de pressão atmosférica. Respondem a mudanças barométricas com precisão matemática, como se fossem projetados para capturar energia de dinâmicas atmosféricas. As torres contêm elementos metálicos posicionados em intervalos específicos ao longo de sua altura. Não para raios, não elementos decorativos, mas materiais condutivos precisamente espaçados, que criam gradientes eletromagnéticos quando condições atmosféricas estão certas. Esses edifícios não eram monumentos à realização humana, eram máquinas. E os dirigíveis eram como você montava máquinas cujos componentes pesavam toneladas e requeriam um posicionamento tridimensional preciso. Uma vez que você os vê como tecnologia em vez de arquitetura, tudo faz sentido. A coordenação global, os designs idênticos, a documentação cuidadosa seguida por apagamento sistemático, o abandono súbito. Você não abandona a tecnologia funcional a menos que alguém te obrigue. O que esses edifícios realmente alimentavam? A rede atmosférica, as câmaras de ressonância, os vasos de pressão, para que foram projetados? Gerar eletricidade, transmissão de energia sem fio, modificação climática, amplificação de consciência. A resposta pode estar no que aconteceu depois de 1912. Não apenas a cessação da construção aérea, mas mudanças em fenômenos atmosféricos mundialmente. Mudanças em padrões climáticos, redução em eventos documentados de raios globulares, mudanças no comportamento de fenômenos elétricos naturais, como se remover nós de uma rede alterasse toda a operação do sistema. E quem ordenou o desligamento?
Que autoridade comandou cidades através de todo o continente a simultaneamente abandonar tecnologia em que confiavam há décadas? Que força possuía o alcance e poder para coordenar tal supressão global? Essas questões me assombram porque a evidência sugere que o apagamento está em andamento. Fotografias continuam a desaparecer de arquivos. Cópias digitais corrompem misteriosamente. Pesquisadores que investigam profundamente demais perdem financiamento ou enfrentam exílio acadêmico. Os mecanismos de esquecimento ainda estão ativos, ainda protegendo algo. Vivemos entre esses edifícios diariamente. Admiramos sua beleza, fotografamos suas fachadas, realizamos cerimônias em suas câmaras e nunca perguntamos por que são tão superdimensionados, tão precisamente engenhados, tão matematicamente perfeitos. Aceitamos a história oficial de que pessoas primitivas, usando ferramentas manuais de alguma forma, construíram maravilhas arquitetônicas que a engenharia moderna luta para replicar. Não questionamos o problema de coordenação. Não notamos a documentação ausente. Não nos perguntamos sobre os dirigíveis em 1000 fotografias pairando como anjos mecânicos sobre estruturas sendo montadas do céu. A verdade mais profunda é mais perturbadora que simples conspiração. Não somos apenas ignorantes de nosso passado tecnológico. Fomos treinados para não olhar, condicionados a aceitar impossibilidades como fato histórico, ensinados que questionar a narrativa te torna tolo em vez de investigador. Mas os edifícios permanecem. As fotografias sobrevivem. A evidência física persiste apesar de toda tentativa de apagamento. E em algum lugar em arquivos selados e documentos classificados, em coleções familiares e registros municipais esquecidos, a documentação completa da rede celeste de Tartária ainda existe, esperando por alguém corajoso o suficiente para montar as peças, paciente o suficiente para traçar os padrões, teimoso o suficiente para fazer a pergunta proibida. E se não inventamos a civilização? E se a herdamos, parcialmente a destruímos e então fingimos que a construímos nós mesmos? A evidência sugere algo muito maior que revisão histórica. Sugere uma tecnologia deliberadamente esquecida, uma rede sistematicamente desabilitada, uma civilização apagada tão completamente que questionar sua existência te marca como irracional. Mas quando você fica sob esses edifícios impossíveis, quando examina as fotografias que não deveriam ter sobrevivido, quando traça o padrão global que a história oficial afirma ser coincidência, você percebe que a verdade esteve aqui o tempo todo. Simplesmente paramos de olhar para cima.